Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir o segundo culto de hoje. Muitos já vieram à tarde, e a sequência, como é a atuação dos gafanhotos do abismo, que são demônios que são soltos nos últimos tempos, que Apocalipse declara na visão do apóstolo João. São entidades que já começam a se manifestar, o prelúdio deles. Então a igreja tem que estar alerta, porque na realidade esses demônios vão afetar a população mundial e o início da igreja também, por isso que é chamado princípio das dores. Mas nem toda a atuação deles a igreja vai passar. Mas se ela for afetada em alguma área, ela acaba perecendo. Então é o propósito desta campanha, sair dos ataques dos gafanhotos do abismo. Então nós vamos entrar agora em mais uma etapa. E nós vamos também relatar parte de um sonho que tivemos nessa madrugada com relação a esta campanha, ou essa parte de hoje. Porque sempre Deus revela nos estudos da palavra, nas pregações, Deus fala em sonhos, em visões. É uma profecia de Joel, para quem ora, Deus sempre vai falar. E sem estarmos esperando, veio este sonho um tanto conturbado, mas para esclarecer uma parte desta visão do ataque dos gafanhotos do abismo. Então a leitura é baseada em Apocalipse. Se você tem aí as escrituras, como já tivemos à tarde, muitos que vieram, a maioria está preferindo vir mais à tarde por causa do frio que ainda persiste à noite, mas estamos sempre nos dois horários. E a leitura é Apocalipse 9, ainda estamos no verso 7, que é a leitura ainda dessa parte da campanha, que já é a terceira fase da ministração. Apocalipse, capítulo 9, ainda estamos no verso 7. Então vamos ler esta passagem. E o parecer dos gafanhotos do abismo era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam umas como diademas, em outras Bíblias está coroas, semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E também tinham cabelos, como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. Então ainda estamos nesses dois versículos ainda de Apocalipse 9, sobre os gafanhotos do abismo. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, a palavra então declara que João, o apóstolo, estava preso na ilha de Patmos. Então ele recebe várias revelações dos acontecimentos finais. E ele então chega em certo momento que ele vê chamados gafanhotos do abismo saindo para atacar a terra. Demônios, eles estão presos ainda. São classes demoníacas que ainda estão presas, mas elas começam a já influenciar a humanidade, porque é chamado prelúdio do acontecimento. Nada ocorre de uma vez, vai gradativamente acontecendo a situação. E esses ataques de gafanhoto do abismo é dessa maneira. É igual você vê uma porta se abrindo, ela vai abrindo aos pouquinhos, vai abrindo uma fresta, e até abrir totalmente. Então assim é essa passagem. O gafanhoto dos abismos são entidades dos últimos tempos, antes da volta do Senhor, para afligir o ser humano. E nesse período, a igreja poderá sofrer algum detrimento, nem todos. Mas, antes que ocorra coisas piores, para nos alertar, nos precaver para o dia do Senhor que se aproxima. Então, qual é o ataque do gafanhoto dos abismos? Então, veja bem que já foi pregada a primeira fase, que o gafanhoto do abismo, eles vão atacar os seres humanos, as pessoas, até a igreja, nas partes mais importantes do que leva um ser humano a Deus. O que leva um ser humano a Deus? Então é a fé, a convicção em Deus,
que é o uso da palavra, que nos assemelha a Deus, que é a prática da misericórdia e do amor, que é o fundamento do Evangelho, que é a pregação da palavra, o caráter de Cristo. São esses os fundamentos principais da vida cristã e que agrada a Deus e a ordem de Deus para o ser humano se salvar. Então, fundamentalmente, é isso que eles vêm atacar. Como que já está atacando e porque sabe que está atacando? Então, veja bem, você que acompanha a evolução científica, ou nós que já pregamos muitos anos, nesses últimos 10 anos, com o advento das mídias sociais e a facilidade de celulares e de todas as espécies de comunicação global, nos últimos 5 anos, houve uma grande decadência na comunicação verbal das pessoas. O que é a comunicação verbal? Você está na sua casa, esposo, esposa, filhos, ou vai num restaurante, ou vai em algum local, já se nota que as pessoas mal estão conversando ou se comunicando verbalmente. Então as pessoas pegam o celular e ficam tweetando, digitando, mandando mensagem. Estão ali presencialmente, mas a forma de falar, de dialogar, de conversar já decaiu muito. Por que isso ocorre? É ataque já dos gafanhotos. Porque a fé, ela só funciona verbalmente. Pega o exemplo, foi dado quando Jesus vai a Jerusalém e ele conversa com a figueira e fala: figueira, ninguém vai comer mais fruto de ti. Tem a fé do tipo de Deus, como Jesus responde para Pedro. Se falar ao monte, erga e lança no mar, assim se fará crente de coração. Falar. Romanos também, quem crê de todo o coração e confessar com a boca, assim será salvo. Então a fé, ela é operacional falando a palavra, mas o diálogo, a conversa está sendo suprimido. Pode você notar quanto tempo você está conversando agora com as pessoas, na família ou em ambientes, e como conversava antes, aumentou ou diminuiu? Está mais umas atitudes frígidas, ou seja, atitudes perto da pessoa, mas o diálogo está acabando. Então é ataque já dos gafanhotos, porque os primeiros ataques deles é tentar anular a fé, não deixar a fé ser operacional na terra. E o mundo já quase está contaminado com a globalização dos diálogos, tá cada vez massivos, digitalizados. Podemos até usar, mas limitadamente. Mas se isto afetar a fé, parar de conversar, de orar, de falar a palavra, de declarar a palavra de forma auditível, aí a fé está sendo abalada. Se a fé for oprimida, acaba que a unção vai embora. Tanto que a fé, ela precisa ser verbalizada. Tem que ser declarada a palavra de Deus. Então esse foi o primeiro prelúdio da campanha, como que já está ocorrendo os ataques. Chega em certo momento que as pessoas mal vão conversar, mas tem igreja que fala: não, isso aí é a evolução científica, é muito útil para divulgar o evangelho, pregar, falar, mas só que a fé não é digitalizada. Você pode notar que em Apocalipse foi pregado que lá no céu vão se abrir os livros da vida, é onde tiver encontrado o nome, vai ser lido o nome das pessoas que se acham no livro da vida. Vai pegar chip, vai abrir um terminal de computador para ler digitalizado o nome das pessoas salvas? Não, vai ser livros, escrito, declarado, e está lá no céu. Então tem coisas que não vai mudar. O inimigo vai agir dessa maneira para abalar a fé. Então o ataque de gafanhoto não é macumba e bruxaria, é uma tentativa de afastar as pessoas de Deus, de anular a fé. Outra coisa é anular o amor. Foi falado que cada vez mais as pessoas estão ficando egoístas. Corrupção, engano, vivem em função do eu, da riqueza, dos bens da vida, vivem em função cada vez mais
de adquirir bens, de viver na terra, só pensando na riqueza da empresa, no dinheiro. E está ficando igual o Mar Morto. O Mar Morto só recebe, porque o Mar Morto é um mar lá no Oriente, na parte da Palestina, e ele está abaixo do nível do mar, dos outros mares. Ele só recebe água e fica salgado, não tem vida. E isto então que está ocorrendo, as pessoas são levadas ao consumismo, aumento dos bens, só pensar na ciranda financeira. As pessoas só vivem em função de comprar, adquirir, usufruir e sempre ter algo novo, e consequentemente vai ficando egoísta. E isto faz o amor esfriar. Gálatas 5:6. Sem o amor a fé não funciona. O que está escrito lá? Em Jesus não tem valor nenhum a lei, ou a circuncisão, ou fora da lei, mas sim a fé que é operacional no amor ágape. Não está lá em Gálatas 5:6? A fé tem que ser verbalizada para funcionar. A fé para funcionar, o amor tem que estar sendo praticado. Outra coisa, é os ataques dos gafanhotos. Sufocar o amor e não deixar liberar a palavra da fé. Então já são prelúdios que estão ocorrendo. As igrejas mal estão vivendo o amor ágape. As igrejas estão ensinando é o consumismo. Viver em função da teoria da prosperidade, riqueza, dinheiro, fartura, bens da vida e consumismo mundial. Mas a igreja tem que estar atenta, porque isso vai levar a esfriar o amor. Porque a tendência para o cristão é ser doador e não ficar só pedindo e querendo. Quanto mais doarmos, melhor. Quanto mais parar de pedir, melhor. Temos é que doar e doar, para o amor aumentar e a fé ser funcional. Mas as campanhas é feita só para as pessoas pedir e querer. O eu, pensar só em si mesmo. E consequentemente o inimigo vai entrando. E logo a pessoa vai ficar decepcionado, não vai querer mais Deus, vai se decepcionar, porque a pessoa ouve uma mensagem contraditória. Porque na realidade é o que mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você fala a palavra da fé, mais Deus vai cumprir a palavra dele. Então os ataques dos gafanhotos visam quebrar os princípios básicos do que nos leva a Deus. A fé, o amor, a convicção e o poder de Deus. Então eles vão agindo desta maneira, ao ponto de dominar o ser humano. Então o sonho, basicamente, que tivemos nessa madrugada, nós vimos assim, em certo local, muitas pessoas vestidas bem, pessoas com colar de ouro, roupa de grife, homens e mulheres, pessoas vestidas bem, com toda a formosura. Mas o sonho, de repente, começamos a olhar e as pessoas estavam descalço e os pés muito sujos de barro e andando numa rua ruim de barro, roupa chique, da cabeça até os tornozelos, mas na hora que chegou nos pés, os pés estavam feridos, cheios de barro e onde pisavam enlameado. O sonho foi dessa maneira, conturbado, e na medida que as pessoas andavam, iam afundando na lama. E eu via muitas pessoas, até cristãos conhecidos, via até líderes, pregadores conhecidos no Brasil, a fisionomia deles. E o sonho foi conturbado, e acordei e falei: Senhor, por que esse sonho? E então Deus foi falando pelo seu Espírito: é mais uma situação que se deve se alertar do ataque dos gafanhotos. O que tem a ver isto? Então Deus foi trazendo luz à palavra. Então nós já falamos, as diademas dos gafanhotos representam o ataque mental, dominar a fé, não ter a prática do amor para a fé não ser funcional. As pessoas viverem em função do consumismo, que é essa riqueza aparente. Mas o ataque vai aumentando, ao ponto de que, de chegar em certo momento, que as pessoas param de ter a fé, e as pessoas, parando de ter a fé, param de
ter prazer no Evangelho. Como que isto ocorre? Veja bem que depois, acordando, fomos lendo a Bíblia e lembrando várias passagens. Uma delas, você pode abrir para você entender mais, Lucas 18, verso 8. Veja esse versículo. Muitas vezes se lê ele, Jesus falando da volta do Filho do Homem. O que ele diz lá? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele diz o seguinte: achará fé na terra? Jesus faz uma pergunta e não responde ela. E Deus fala: meu filho, isso que está ocorrendo, isso que você está sendo ensinado a pregar, os ataques do gafanhoto é para abalar a fé. E uma das coisas que Jesus alertou foi essa. Não está aí na sua Bíblia? Veja, Lucas 18. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Está escrito aí na sua Bíblia? Por que Jesus está falando isso? Porque na volta dele, antes dele voltar, esse acontecimento se dará. E para a fé ser abalada, diluída, algo tem que ocorrer. As pessoas têm que parar de falar, de conversar, ficar digitalizado. As pessoas têm que ficar materialista, pensando só nos bens da vida, para o amor esfriar. Porque a fé e o amor andam juntos, Gálatas 5, 6. E se as pessoas param de comunicar, de falar e de dialogar, e ficam só em mensagem digitalizada, não falam mais, a fé vai se deteriorando. Então tome cuidado com as mídias sociais. Utilize elas só no mínimo para avisos e outras coisas, mas se elas estiverem tomando o seu tempo. Mas é bom mandar mensagem, é bom pregar, é bom mandar um ensino, mas se você trocar isto pela palavra viva, pela palavra falada, você está deteriorando a fé, você está sendo enganado, você está sendo atacado pelos gafanhotos do abismo e não está percebendo, mesmo usando a palavra digitalizada. Porque a palavra digitalizada não produz fé, a fé tem que ser falada. Se disser ao monte, erga e precipita no mar, assim se falar. Tudo que disser crendo, de todo o coração será salvo. Se confessar com a boca, tem jeito de confessar digitalizando? Não vai operar. Deus confirma a palavra dele. Então esses ataques de gafanhoto é para isso. Então muitos cristãos já começam a enfraquecer e não estão percebendo o ataque dos gafanhotos. E quando a fé se deteriora, quando o amor vai esfriando, as pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de anunciar as boas novas, as boas notícias. Por isso Jesus fala: porventura, quando eu voltar, achará fé na terra? Veja que os pés representam o quê? Você levar as boas novas às pessoas. Veja a profecia de Isaías. Abra lá para você ver agora. Isaías, e também está em Romanos, Isaías 52, 7 e Romanos 10, 15. Diz o seguinte: quão formosos os pés dos que andam para levar a palavra da fé. Quão formosos os que levam a palavra aos recantos, aos locais, e vão levar a palavra com os pés, andando, falando, levando, andando, caminhando, indo em uma casa, indo no local de trabalho. Tem que andar com formosos pés dos que vão levar as boas novas. Se ficar tudo digitalizado, se ficar tudo automatizado, vai ferir a palavra de Deus. Então aí você nota que a pregação do Evangelho, ela é funcional se ela for levada pessoalmente. Pode se pregar pela mídia, funciona, mas a pessoa um dia terá que ouvir ela pessoalmente. Alguém tem que estar em contato com a pessoa para orar por ele, o abençoar. Ele pode ouvir um tempo, mas algum dia alguém tem que pôr a mão nele, orar por ele. Ele tem que andar para ir a algum local ouvir a palavra, receber a mensagem, receber a verdade de Deus. E alguém vai ter que ir em algum local atender alguém, porque é o que está nas Escrituras.
Senão Deus não deixaria escrito quão formosos pés. Ele poderia só falar: seria ótimo se levar a palavra aos recantos. Mas ele acrescenta os pés e formosos, porque a palavra não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então esse sonho, quando vimos as pessoas vestidas rica e esplendidamente da cabeça até os tornozelos, na hora que chega nos pés, os pés cheios de barro e os pés feridos, e as pessoas afundando na lama. Lama representa pecado, miséria, opressão maligna, contaminação satânica. E infelizmente nós vimos muitos cristãos e até líderes que tem nesse Brasil nesse sonho. Falei: meu Deus, porque eu sonhei que essa pessoa, eu nem conheço, pregador famoso na nação. Por que isso, ó Deus? Eu que tenho uma igreja tão sem força, não tem nem muitos membros. A visão gloriosa, ela visa a mensagem mais difícil de ser aceita, que é a morte do homem adâmico, tornar-se de Cristo, matar o homem caído e ser transformado. É o que a menos as pessoas querem, porque são 7 formas de pregar o evangelho. Filipenses 1,15, são 6 contra 1. Evangelho da porfia, do fingimento, da competição, da heresia, do legalismo, da emulação, e pregar segundamente Cristo. Filipenses 1,15. É 6 formas de pregar o evangelho e uma que Paulo anunciava segundo Cristo. É a mais difícil, porque as pessoas não querem matar o homem adâmico, querem a bênção de Deus, mas com o homem adâmico junto, não tem jeito. Então essa mensagem sobre os gafanhotos do abismo é nesse sentido. Eles estão atacando muitas igrejas, muitos cristãos. O mundo já está sendo atacado. O mundo está dessa maneira, dessa forma. Esse dia eu fui fazer já uma audiência. E o que está ocorrendo? Há 3 anos atrás, não tinha tanto essas mídias, e as pessoas já conversavam, dialogavam. Agora, o defensor já manda para o seu cliente o que tem que responder e falar, mal conversam. Já chega lá tudo prontinho, digitalizado, e começa só a ler. Não há um diálogo antes. Está ficando tudo mecanizado. Não há aquela conversa. Não está ficando mais algo familiar, amigo, tudo frio. Está ocorrendo nas igrejas, nas famílias, nos restaurantes. Você vai com a família em algum local, mal você vê as pessoas conversar, vê de vez em quando. Mas está um filho ali, o esposo ali, tudo com o celular na mão, e não conversa, fala o mínimo, e assuntos que não sabem o que está conversando. E nesse mês passado, nós tivemos que ajudar 4 famílias de crentes com caminho de divórcio. E chega lá na audiência, o promotor pergunta, ou o juiz pergunta o que houve, e sabe o que tem que ser falado. O que entra contra a esposa fala: não, essa mulher arrumou muitos amigos, e eu peguei, e ela tem muitos amigos, e manda coraçãozinho, aqueles vermelhinhos, e manda coraçãozinho dando beijinho, manda buquê de flor. Quem é esses amigos? Não, isso é só amizade. Não é. Aquele coraçãozinho é declarando que está apaixonado. Coraçãozinho roxo diz amor oculto. E o juiz olha aqui lá: minha filha, você está traindo, é pecado mesmo, adultério. Não, é. Porque o casamento é a esposa honrar o esposo. O que é honrar? O esposo tem que estar em primeiro lugar. Se o esposo não estiver em primeiro lugar no WhatsApp e tiver outras pessoas, já não é mais casamento. E o esposo honra a esposa, sacrifica por ela, dá tudo por ela. Mas se quebrar um desses princípios, acabou. É o que está ocorrendo. A separação está desse jeito, está nesse nível. É os gafanhotos do abismo. Isso está ajudando o evangelho? Não, está destruindo. E é dessa forma que está ocorrendo. A fé está sendo deteriorada. Dentro das casas mal conversa, mas o WhatsApp é de madrugada, dia inteiro, e o diálogo pouco. A fé está acabando, o amor esfriando, o evangelho não mais sendo pregado. Porque se a fé for abalada, o amor acabar, o que vai ocorrer? O evangelho é pregado por amor.
e os pés cheios de lama, é um evangelho já que não está cumprindo o que Deus mandou. Com formosos pés dos que anunciam as boas novas. Não há mais o cumprimento da palavra. As pessoas estão mandando mensagem, ou falando mensagem copiada de alguém. Não é mais a revelação da palavra. Quando Deus mostrou os pés de barro até de pregador, é porque já estão utilizando mensagens copiadas, textos de alguém. Não é mais aquela palavra com formosos pés de levar para alguém a mensagem. Ela já é algo copiado de algum lugar, não é mais ungida. E assim o inimigo vai dominando, vai levar muitos para o abismo. Esse é o prelúdio do ataque dos gafanhotos. Então veja bem, não é macumba nem bruxaria, não é esses ataques desses demônios de principado, potestade, dominador, não é gafanhotos do abismo, relatado em Apocalipse nos últimos tempos. A igreja vai passar o princípio das dores, já começou. Não sabemos o como vai ser agravante daqui a algum tempo a mais. Jesus está prestes para voltar, muito próximo, mas nós devemos reagir. Como que reage? Vivendo na fé, não vivendo por sentimento, mas pela palavra, liberando a palavra auditivamente, não deixando de viver as escrituras, não viver por vista, mas por fé, pela palavra. Tem coisas que a ciência pode evoluir, aumentar, mas a palavra não muda, ela não passa, ela continua a mesma. Mas os gafanhotos do abismo são influências para anular a fé, o uso da palavra, sufocar o amor e perturbar a pregação do evangelho. Os pés ilameados, foi a visão. Por que Deus deu essa visão? Porque orando e falando, meu Deus, o que está ocorrendo agora nessa passagem? Que mais tu pode falar do que já está ocorrendo, dos ataques dos gafanhotos, que muitas vezes não estamos percebendo? Então Deus vai trazendo luz e revelação da palavra. Então veja que ainda estamos na metade da campanha, tem mais 4 etapas, e tem coisas que ainda não está nem ocorrendo, mas será ministrada como alerta para muitos, para não se contaminar. Mas algumas coisas nós não vamos nem passar, mas algumas já começaram a ocorrer sobre a terra, sobre a igreja, sobre as pessoas, e muitos não estão se alertando e acabam se contaminando. E se a pessoa contaminar, se ele perder a fé, Deus não tem mais prazer nele. Se ele retroagir, se a pessoa esfriar o amor, porque a fé funciona no amor ágape, Gálatas 5:6. Se a pessoa não tiver os pés formosos para a palavra, ele vai levar pé eslameado para pregar a palavra, quer dizer, contaminado com a imundícia mundana, e não com a revelação viva da palavra, e vai perecer, vai sucumbir, não vai produzir o que Deus quer, vai produzir o que o inimigo quer: contaminação, estagnação, sujeira, engano. Então este é o alerta para todos. O que ocorrerá daqui a alguns tempos com esses ataques? Então a Bíblia declara que toda mudança de tempo, ela começa com um prelúdio. Deus revela primeiro aos seus servos os profetas o que está na palavra, não deixa ocorrer nada sem nos mostrar. Aí as coisas vão ocorrendo, vai cumprindo e consumando. Então são etapas que até cumprir. Isso são todos os relatos de acontecimentos que são temporais. Na volta do Senhor é a mesma coisa. Deus está falando, as coisas já começam a correr, as pessoas começam já a sentir na própria pele os acontecimentos e não estão reagindo, mas os fiéis reagem e não se deixam contaminar. Então é necessário você estar atento. Por que temos que estar atento? Porque se você acompanhar a campanha que já foi lida lá no começo, veja o que Deus falou com as igrejas, das 7 igrejas aqui em Apocalipse. Veja a igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 7.
Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor de Deus em nós. Veja o que Deus fala, Apocalipse 3, verso 10. Veja também, verso 8. Ninguém a pode fechar, tu tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não me negaste. Verso 10. Como guardaste a palavra do meu caráter, em outras vezes da paciência, também eu te guardarei da hora das privações que virão sobre esse mundo, para vir tentar os que habitam na terra. Então a igreja vai passar o princípio das dores. A igreja passará. Tanto é que ela vai ser guardada, mas se ela agir como a igreja de Filadélfia, guardou a palavra do caráter de Cristo, por isso chama igreja gloriosa. E um desses acontecimentos é esses: ataque dos gafanhotos, as tentações que virão sobre os mundos. As pessoas acham que tentação é uma festa, um baile, uma sensualidade nesse nível assim. Não, essa declaração aqui que virá sobre o mundo já está aí na sensualidade, então já não é tentação para eles, não é verdade? Então é algo novo. O que é que está sendo novo para todo mundo? É a mudança da verbalização. As pessoas mal conversam, as pessoas usando códigos agora para conversar, as pessoas tweetando, mandando nudes para todo lado, as pessoas arrumando amizades de todas as formas e fazendo aquele simbologia que vem lá do Japão para identificação de diálogo ou de reciprocidade do que está recebendo. E todos aqueles símbolos, eles têm simbolismo de amor, de paixão, de amor secreto, de desejo. Eu te quero, eu te gosto, eu gosto muito de você, você é o que eu queria ter. Todos são esse simbolismo. E o esposo está lá trabalhando o dia inteiro, a mulher está para cá e para lá com isso, ou vice-versa. E logo vem a destruição. E a pessoa não está percebendo. É já a destruição do abismo, é os demônios gafanhotos. Então se alerte quanto a isso. Tenha cuidado de tudo. Examine tudo que tem o bem. Mas tem coisa que nem bem é negativo, oprimido, é coisa maléfica mesmo. Não deixe de se contaminar. Examine tudo que tem o bem. Mas muita coisa não está aproveitando, não. É ataque dos gafanhotos. Então esse ataque dos pés é o sinal que o evangelho não vai ser mais levado como deve ser levado, conforme aos pés dos que anunciam boas novas, coisas boas. Não há mais esta prática, ela está sendo deteriorada, porque a fé está abalando, o amor esfriando, o evangelho está sendo pregado de outra maneira, ele está sendo contaminado. Os pés têm que ser usados para ser levado, para ir, para convidar, para falar, para insistir, para visitar. E tem que ser verbalizada a palavra, tem que ser doação. Não mudou a forma da pregação do evangelho. Por mais que a mídia venha ser aperfeiçoada, ou a ciência multiplicar, como Daniel profetizou, se entrar em choque com a palavra, é o engano do inimigo dos últimos tempos. Então essa é mais uma fase, como se alertar e não se deixar contaminar. Amém? Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a esta campanha, que é como vencer, como não se contaminar com os gafanhotos do abismo, que é os ataques dos últimos tempos. Tenha misericórdia, ó Deus. Muitos não estão se alertando, muitos estão se deixando contaminar, muitos estão se deixando levar por achar que é uma mera prática científica, que é simplesmente uma conquista da mídia, da globalização, da comunicação. Mas a palavra declara bem lúcida. Jesus determinou e declarou uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra?
Ele deixou uma pergunta em aberto, e uma das coisas que está ocorrendo já está sendo respondida. A fé está sendo deteriorada, porque no momento que a pessoa não conversa mais, fica só digital. No momento que a pessoa mal cumprimenta ou gasta horas em conversas digitalizadas, e não mais fala a palavra viva para o problema, nem ora verbalmente, e nem se doa mais, mas quer viver o consumismo, é o sinal da fé já sendo deteriorada. Ó Deus amado, e esse sonho que tu deu dos pés das pessoas feridos e lameados, mas a roupa do tornozelo para cima, bela e chiquérrima, mas os pés tudo lameado, é um sonho conturbado, ó Pai, que tu mostrou para mostrar claramente que muitos que até vivem a palavra, ou pregam, já estão sendo afetados, porque o evangelho é baseado em conformosos pés dos que anunciam boas novas. É o que a palavra de Deus declara. O evangelho tem que ser levado passo a passo, dedicado, preparado, ir aonde a pessoa necessita, andar, visitar, declarar, ir atrás, conversar, liberar a palavra da fé, falar, demonstrar amor, não numa tela fria de celular vai demonstrar amor, não um coraçãozinho vermelho pulsando vai ser algo amoroso para alguém. Pode simbolizar uma paixão carnal, um simbolismo satânico que está levando muitos a perder o melhor de Deus. Ó Deus amado, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, do teu povo, neste santo ministério. Pai, são tempos do fim. Muito obrigado por muitos que vieram à tarde para prosseguir esta campanha, e a todos também nesta noite, seguindo esta ministração. Ó Deus amado, continua usando a visão gloriosa, que nada mais é do que pregar segundamente o caráter e identidade em Cristo. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra ao teu povo, vida abundante a todos. Nos ajuda, Pai, a perseverar até o fim. Nos livra de todo pecado, toda qualidade, todo engano, todo mal. Senhor, não deixe que ninguém pereça, ou sucumba, ou seja contaminado. Não deixe ninguém ser iludido por esse mundo tenebroso, por esses tempos do fim, porque a palavra declara: quem está de pé, olhe, cuide, para que não caia. Usa de misericórdia, Deus. Vida abundante a todos, em nome de Jesus. Repreendo todo mal, ou da influência maléfica, profana e satânica, em nome de Jesus. Repreendo toda a influência demoníaca. Ó Senhor, traz luz cada vez mais a palavra, revelações, entendimento da verdade, para que ninguém pereça. Senhor, uma igreja que venha ser iluminada para a volta do Senhor, e não perecer, e não sucumbir, e não ser enganada. Pai, nós oramos, e sejam todos abençoados, com saúde, com fartura, com abundante salvação. Nos perdoa, Pai, todo pecado, todo mal. Nos ajuda a andar no Espírito, em santidade, em novidade de vida. Nos ajuda a fazer a tua obra, Pai, todo dia, com fervor, com amor e dedicação. Vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, antes de orarmos para todos e darmos a água ungida, esta água é consagrada para lavar, para purificar. É um ato profético de limpeza espiritual, que é às 7 sextas-feiras. Mas há duas revelações que o Espírito Santo está revelando. Há uma pessoa que já tem alguns dias que você está notando sensações assim de muita canseira, cansaço, fadiga, o corpo pesado, e quando vai dormir para ver se descansa, custa pegar no sono, e dorme pouco momento, e na hora que dorme já quase acorda, e não está dormindo bem, e um cansaço, uma fadiga. Onde está essa pessoa que tem tido esses sintomas já nesses últimos dias? Dorme mal, canseira e fadiga, mal-estar. Jesus quer te dar vitória. Na realidade é ataque
maligno, problema espiritual. É coisas maléficas que o inimigo está querendo te dominar, porque uma mente cansada, corpo cansado, fica mais difícil até de orar, de buscar Deus, de consagrar. Mas Jesus quer te dar o livramento. Se você tiver com sintoma, você deve vir à frente. O Espírito Santo traz uma outra visão, de uma outra revelação, de duas pessoas com os unidos nos ouvidos. Fica aquele barulho, parecendo um apito. Duas pessoas, como fosse um sintoma de labirintite. Mas Jesus quer vos dar a saúde. Onde estão essas duas pessoas com esse sintoma? O Senhor quer curar